ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga aleluia. Levante as suas mãos para os céus e comece a adorar o Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Vai dizendo aleluia. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus. Você veio aqui para ter um momento com Ele. Adore ao Senhor, preste esse culto ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, nós Te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor pela semana que passou, e nós estamos aqui hoje, Pai, na Tua casa, na Tua presença, dando, ó Pai, início a mais uma semana de milagre, de favor, de cuidado. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor a vida dos Teus filhos, cada luta, cada problema. Ó Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ansiedade, no nome de Jesus, no poder do Teu nome, nós repreendemos tudo aquilo, ó Pai, que queira roubar a paz dos Teus filhos. Ó meu Deus, nós declaramos que esta semana será uma semana de milagres, de portas abertas. Deus, olha para cada um de nós, o Senhor não mudou, Tu continua o mesmo de ontem, de hoje, sempre. Nós cremos, meu Pai, na Tua palavra, nós cremos no Teu amor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos agora, Deus, alcance esta casa, alcance esta família, alcance os Teus filhos que aqui estão. Pai, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, na Tua presença, Pai, nós nos colocamos e precisamos, ó Pai do Senhor, nesta noite. Abençoa cada um dos Teus filhos, que haja paz, alegria, saúde. Pai, nós abençoamos a Tua igreja, nós abençoamos os Teus filhos, assim nós oramos, nós Te pedimos, e no nome de Jesus, nós Te agradecemos, e toda a igreja diga amém. Aplaude o Senhor com alegria, mais forte para o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Está tudo bem, meus irmãos? Nós estamos mais uma vez, né? Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem acender as luzes da igreja, senão você vai acabar dormindo aí, brincando. Meus amados, nós estamos felizes porque, mais uma vez, nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e esse é um momento que faz parte da nossa vida, esse é um momento que faz parte, né, do nosso viver, estar na presença de Deus, servir a Deus, amar a Deus, caminhar com Deus. E como diz a palavra, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu, e essa escolha tem um propósito, né, e um propósito de bênção, um propósito de vitória, propósito de colheita, porque ao final desse versículo ele fala que o vosso fruto permaneça. Então, Deus tem uma colheita para cada um de nós, amém? Você crê que Deus tem uma colheita para você? Graças a Deus, nós servimos este Deus maravilhoso. Eu gostaria nesse momento que você venha abrir a sua Bíblia, no livro de João, capítulo de número 6, meus amados irmãos, eu fiquei por uma semana fora, depois eu vou explicar para os irmãos o motivo desta viagem, e para que a gente possa, de uma maneira, trazer uma satisfação para a igreja, né? Porque é muito bom que nós todos saibamos como é o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, no final, eu vou explicar para os irmãos. Amados, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 60. Eu quero aqui falar de um texto conhecido, porque constantemente nós precisamos parar e fazer algumas afirmativas na nossa vida. Evangelho de João, deixa eu abrir aqui, capítulo 6, versículo 60 em diante.
Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanha. Você que não trouxe, pode também acompanhar aqui no telão. Diz assim: muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Não há algum de vós que não creem? Porque bem sabia Jesus que desde o princípio que eram os que criam e os que eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, e por amor e por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu é que tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, um de vós é um diabo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra, e nesta hora, Senhor, nós lhe pedimos com que o Senhor venha nos abençoar. Espírito Santo, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos aqui hoje, Pai, sair da tua casa com o entendimento da tua palavra, tendo a certeza, Pai, de que nós fizemos a melhor escolha, o melhor caminho escolhemos para a nossa vida. Deus, nós te pedimos agora, abre a nossa mente, Espírito Santo, fala conosco, nos dê o entendimento. Deus, usa-me, Senhor, nesta noite para a tua glória. Que não seja, Pai, as minhas palavras, mas, Pai, que eu possa nesta noite passar tudo aquilo com que o teu Espírito ministrou ao meu coração. Pai, estou diante da tua palavra, ela é uma verdade. Estou diante da tua palavra, ela muda e transforma a nossa vida. Nós cremos nisso, e para isso, Pai, aqui estamos, pois a tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que medita na tua palavra, e nós estamos aqui nesta noite, Pai, queremos dar atenção a ela, queremos abrir o nosso coração e pedir: Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Meus amados, a nossa vida, ela é feita de decisões. Nós tomamos decisões na nossa vida em tudo. Você toma decisão quando você se levanta, qual é a roupa que você vai vestir. Você toma decisão do café que você quer tomar. A nossa vida, ela é feita de decisões. E a pergunta é: por que você está aqui? Por que você tomou uma decisão de se tornar um crente no Senhor Jesus? Se tornar um crente no Senhor Jesus não é uma decisão fácil. Hoje mesmo pela manhã, nós tivemos a nossa escola bíblica dominical, e a pastora Fernanda esteve falando sobre isso, que, nós ouvindo tudo aquilo que a lição nos apresenta, em determinado momento, nos chamou a atenção de que seguir a Cristo não é fácil. E nós sabemos, porque é uma luta constante da nossa natureza carnal. É uma luta constante. Nós vivemos num mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. Tentações, lutas. Não é fácil manter uma vida como crente no Senhor Jesus. Porque crente até o diabo é. O que é crente? Crente
é o nome que se dá a uma pessoa que crê em alguma coisa. Eu creio, eu sou crente. Mas nós somos crentes no Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos na mensagem da cruz, na mensagem de salvação. Nós cremos no propósito que Ele veio. E é essa a escolha que nós fizemos. Mas nós sabemos muito bem que a nossa vida com Cristo, ela exige de nós responsabilidades. A vida com Cristo exige de nós compromisso, fidelidade. E nós estamos diante de um texto em que Jesus, diante de seus discípulos, não os 12, a gente sempre tem aqueles mais chegados. A gente sempre tem aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Mas o texto fala que, por causa de uma palavra que Jesus trouxe, não trouxe uma palavra que muitas vezes é aquela palavra que a gente quer ouvir. Muitas vezes nós só procuramos estar diante de Jesus para ouvir o que nos interessa. Muitas vezes a igreja se reúne para ouvir uma palavra que, puxa vida, esta é a palavra que eu precisava. Não é que realmente precisava, é bom sempre ouvir é sempre bom a gente ouvir a palavra de Deus e algumas aplicações que nós podemos fazer para o nosso dia a dia. Mas Jesus, Ele está voltando, a qualquer momento Jesus vai voltar. E como é que está a sua vida se Jesus voltar hoje? Como nós realmente levamos a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus? Essa semana, eu estava fora, fiz uma viagem, e no decorrer desta viagem, Deus falou algumas coisas comigo. Estava em um outro ambiente, num outro lugar, em um outro país, observando, falando com Deus. Em alguns momentos que eu falava com Deus, em alguns momentos que eu estava com alguns pastores, nós estávamos conversando sobre a igreja. E em determinado momento, eu tenho um amigo que amo muito, pastor Edmar, e de vez em quando eu provoco ele. E o pastor Edmar estava dirigindo, e eu comecei a cantar uma música, e no meio dessa música eu mudei a letra. Ele achou graça, ele, que é isso, está cantando errado. Não, é isso mesmo. Ele, não é assim não, E ali ele conferia, botava no telefone celular para conferir se a música realmente que eu estava cantando estava certa. E aí quando ele via que eu estava errado, ele ria, ele morria de rir. Então, constantemente, eu provocava ele nessa viagem sobre isso. E numa dessas brincadeiras, a gente cantou um hino tão antigo. Esse hino dizia assim: eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Levanto minhas mãos para o céu, recebo um raio de luz, e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Eu quero minha bênção, Jesus. Esse é um corinho tão antigo, quem se lembra? Não é possível que eu sou tão velho assim, por favor. Mas esse é um corinho tão antigo. E sabe o que nós estávamos falando sobre esse hino? Que naquela época, quando a igreja cantava, sem a tecnologia que a gente tem, sem tantos recursos que a gente tem, muitas vezes só um violão, muitas das vezes até mesmo sem nenhum instrumento, mas quando a igreja cantava, Deus operava milagres e maravilhas. E nós estamos falando do que muitas vezes nós como igreja, nós buscamos, a melhor performance para a igreja. Não tem problema nenhum em nós nos dedicarmos, investirmos no reino de Deus, colocar os melhores equipamentos, porque tudo é para o Senhor. Não há nenhum problema em você estar numa cadeira confortável, mas você já parou para pensar que as cadeiras confortáveis nas igrejas, elas vieram de 20 anos para cá, porque antes eram aqueles bancos, não é isso mesmo? Aquele banquinho de madeira. Ar-condicionado na igreja
Quase não tinha. Era o ventilador soprando, bagunçando o cabelo das irmãs. E Deus operava. Deus manifestava a sua glória. Como eu estava dizendo, não há nenhum problema em nós colocarmos o melhor para Deus, porque tudo é para o Senhor. O tempo vai muitas das vezes nos aperfeiçoando em algumas coisas, mas nós não podemos substituir as coisas pela presença de Deus, né? Nós não podemos trocar as coisas pela presença de Deus. Então, nessa música tão simples, que muitas vezes não tinha tantos arranjos, as letras eram simples, as notas eram simples, os arranjos eram simples, mas Deus operava, fazia sinais, milagres e maravilhas. E muitas vezes nós trocamos a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra, e muitas vezes nós percebemos de hoje grandes homens que, eu sempre tenho dito isso, que muitas vezes parece que a palavra não é suficiente. E Jesus trouxe um discurso aqui para os seus discípulos, para todos, que era um discurso simples, mas um discurso duro. Jesus estava se apresentando como aquele que realmente é tudo na vida de uma pessoa. Ele é o pão da vida, quando nós vamos olhar para o contexto. E todas aquelas pessoas que estavam à volta não compreendiam isso. Que história é essa? E ele estava dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, eu sou o que sustento. E o texto fala que por causa desta mensagem, de uma maneira dura, em que as pessoas elas não aceitaram, o texto fala que muitos que seguiam Jesus abandonaram o caminho. Muitos que seguiam Jesus deixaram de seguir o Senhor. E não é diferente de hoje. Porque se nós começarmos a trazer uma palavra que a cada dia venha confrontar o nosso erro, que a cada dia venha confrontar os nossos pecados, se você começar a ouvir uma palavra que a cada momento vai apontar o teu erro, muitos vão embora. Se você falar sobre o inferno, muitos vão embora, porque muitos querem ouvir só vitória, vitória, porta aberta, milagre, conquista. Tudo isso Deus tem para os seus filhos. A palavra mesmo fala: se vós sendo maus, o próprio Jesus fala: se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais nos céus não vos dará bens ao que lhe pedirem. O nosso Deus, Ele é Deus, mas Ele é o nosso Pai, e como um bom Pai, Ele tem o melhor para os seus filhos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida com Jesus. Realmente nós precisamos entender que Jesus, Ele é tudo para nós. O tema desta mensagem é: Ele é tudo para mim. Tem até uma música que fala sobre isso, que Ele é tudo para mim. Então Jesus traz uma palavra dura, Jesus traz a verdade, e é o que nós precisamos nos agarrar na verdade da palavra de Deus. Você precisa entender que a verdade, quando ela vem sobre a nossa vida, no primeiro momento, muitas vezes nós não aceitamos. A verdade sempre irá confrontar com as nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de viver. A verdade, muitas vezes, ela vai bater na nossa vida, ela vai mexer na nossa ferida. E quando Jesus trouxe uma mensagem, o próprio Jesus, quando Jesus trouxe uma verdade, o texto fala que muitos abandonaram o caminho. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que vale a pena você permanecer na verdade, que vale a pena você caminhar na verdade, que vale a pena você entender que a verdade contribui para aquilo que é mais precioso na sua vida, que é a sua eternidade, a sua salvação. A palavra de Deus fala que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Pastor, mas eu sei da verdade. Pastor, eu pratico a verdade. Mas muitos estão igual aquele jovem rico, que quando quis saber de Jesus: Senhor, o que realmente eu preciso para viver a vida eterna? Jesus fala com ele: pratica a verdade, pratica os mandamentos. E ele falou assim: isso eu já faço desde pequeno.
E aí Jesus chega para aquele jovem e fala: então você vende tudo que você tem, todos os seus bens, e dá aos pobres. E o texto fala que aquele jovem se entristeceu, e ao invés de fazer o que Jesus pediu, ele voltou atrás, ele não seguiu a Jesus, ele abandonou Jesus. Então nós estamos com um grupo de igreja que não suporta a verdade. Nós estamos muitas vezes lidando com um tipo de crente que não suporta a verdade, que quando a verdade vem sobre a vida dele ou sobre a vida dela, ele não, isso não é comigo, não é bem assim, não, e muitas vezes quer justificar a sua vida, até mesmo usando a verdade. Então Jesus fala que quando Jesus trouxe esse discurso que foi duro, o texto fala que as pessoas abandonaram Jesus, e foi tão duro que Jesus encerra esse texto dizendo à pessoa, usando de uma expressão ainda muito mais forte, dizendo o seguinte: versículo 70, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o quê? É um diabo. E um de vós, da minha igreja, e um dos meus discípulos é um diabo. Não é duro ouvir isso de um Jesus de amor? Já pensou se Jesus chamar você de endemoniado? Já parou para pensar se Jesus chamasse você está endemoniado, você é um diabo? A gente não, Jesus, eu não. Eu caminho com o Senhor, eu ando com o Senhor, eu faço a obra junto com o Senhor. Então Jesus trouxe uma palavra dura, mostrando a realidade. E o texto fala que muitos abandonaram Jesus. E será, queridos irmãos, que muitas das vezes na nossa vida cristã, nós também, de uma maneira ou outra, por algum momento nós deixamos de caminhar com Jesus, nós deixamos de seguir Jesus em algum momento da nossa vida? Claro, muitas vezes a gente percebe isso. A gente precisa estar sempre pedindo a Deus: Deus, guarda os meus passos, guarda os meus caminhos, eu não posso sair da tua presença. Às vezes, irmãos, nós tomamos umas decisões que não é nada do Espírito, é da nossa carne, da nossa natureza. Tem gente que é difícil, tem gente que tem um temperamento difícil, tem pessoas no nosso meio, tem discípulos, tem parte da igreja que não é fácil, somente pela graça, pela misericórdia, colocam um padrão de vida que muitas vezes você vai ver que não é o que a palavra de Deus ensina, é da carne, é um crente carnal, é uma pessoa que não vive pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, mas ele sempre vai agir contra a nossa natureza, contra a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Nós estamos caminhando para que a cada dia nós sejamos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está completo. Então, Jesus traz uma palavra dura, e aquelas pessoas saíram, abandonaram o Mestre. E aí Jesus chega para os seus 12 e fala: e aí? Vocês não vão querer ir embora também, não? Vocês não querem acompanhar essa turma que saiu? Pedro chega e fala: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu é que tens a palavra de vida eterna? Queridos irmãos, esta frase, esta afirmativa, em muitos momentos na minha vida, de decisões, em muitos momentos na minha vida, eu faço essa pergunta: quem é que realmente pode me garantir a vida eterna? Para quem realmente eu vivo? Para quem é realmente o meu Senhor? Quem é realmente o Deus da minha vida? Para quem eu vou, se só Jesus
é que tens a palavra de vida eterna, é que tem o que eu preciso. A gente precisa de bênçãos materiais, nós precisamos de tudo que está aí ao nosso favor. Deus quer nos entregar através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através da nossa dedicação, através da nossa fidelidade, através das leis espirituais. Deus quer nos entregar tudo. Mas você já parou para pensar? Para quem realmente nós servimos? Quem realmente nós amamos? Quem realmente é o Deus da nossa vida? Então essa afirmativa que Pedro faz, é uma afirmativa que constantemente no nosso dia a dia, diante de algumas verdades, nós precisamos chegar e falar assim, não, pera lá, há um Deus na minha vida, Ele é Senhor da minha vida. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Deus, o Senhor Jesus, Ele é Senhor da sua vida? Amém mesmo? Então bate palma para Ele, glorifica Ele, agradece a Ele. Obrigado, Jesus. Então nesse texto, essa afirmativa precisa estar presente na nossa vida em todos os momentos. Para quem eu vou? Surgiu uma luta, quem é o meu Deus? Surgiu um problema, em quem eu vou buscar minha vitória? Surgiu uma dificuldade, quem é que realmente vai resolver o meu problema? Quem é que realmente está comigo? É Jesus. Pedro falou isso. Então tem muita gente que segue a Jesus, tem muita gente que acompanha, tem muita gente que gosta de estar na igreja, gosta das nossas músicas, gosta da mensagem do pastor, gosta talvez do que a igreja faz, acontece. Realmente a igreja, ela é diferente do mundo. Realmente, meu irmão, você é uma bênção, você é um crente do Senhor Jesus. Eu sempre tenho dito, sou feliz de ser pastor como você, de poder de uma maneira ou outra contribuir. Olha que igreja bonita, olha que igreja linda, olha que irmãos bonitos. Pergunta para o meu irmão, estou bonito hoje? Pergunta para ele. Hã? Olha só aqui, morena linda. Então, a gente gosta de estar com os irmãos, a gente tem alegria nesse lugar. Sou muito feliz de poder ser pastor com vocês. Como sou feliz, irmãos. Sou feliz de verdade. Eu amo vocês. Mas a gente precisa sempre, Deus, para quem eu irei, se só o Senhor é que tem palavras de vida eterna? Deus, aonde realmente eu vou buscar, quem realmente é o meu refúgio? Quem é realmente o que me fortalece? É Jesus. É Ele que é o nosso Senhor. E você precisa sair daqui nesta noite entendendo isso. Eu tenho um Deus na minha vida, Ele é tudo para mim. Eu não tenho que sair, eu não tenho que abandonar, eu não tenho que procurar um outro Deus, eu não tenho que procurar um outro ser maior. Ele é. Para quem iremos nós, se só Tu, Senhor, é que tens a palavra de vida eterna? E a palavra, ela é verdade. O Senhor não nos engana. O Senhor não traz um discurso para nos iludir. O que Ele fala é uma verdade. O diabo que é mentiroso, o diabo que é o pai da mentira, é o diabo que quer colocar você no caminho de engano, é o diabo que quer com que você venha viver através da sua natureza carnal. Você precisa converter, você precisa derrubar a sua natureza e ter a natureza de Cristo, viver a verdade. Acabou o tempo de nós vivemos uma vida de ilusão. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o povo que tem a mensagem que transforma o mundo. Nós temos um Jesus que cura. Quando você declara que há poder no sangue de Jesus, o milagre acontece. Para quem iremos nós, se só Tu, Senhor, é que tens a palavra de vida eterna? Não adianta a gente querer correr. Presta atenção, irmão, como você está vivendo. Presta atenção, irmã. Olha para a sua natureza. A palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, igreja? Tem um povo crente no Senhor Jesus aqui, diga aleluia. Essa igreja é de Jesus. Você está numa igreja que é do Senhor Jesus. Essa casa é do nosso Deus Todo-Poderoso.
é para Ele que nós fazemos todas as coisas, é para Ele que nós investimos. Olha, Deus tem algo maravilhoso para fazer aqui. Eu vejo essa igreja cheia, eu vejo a galeria lotada, eu vejo, sabe, centenas de crianças lá em cima brincando, lá no seu parquinho, lá na sua igreja da criança. Eu vejo milhares de jovens indo à rua, anunciando o evangelho, mostrando um novo sentido de vida, de viver. É pela fé, eu creio nisso. Então, a afirmativa que Pedro faz é a afirmativa que eu e você nós precisamos fazer. Em quem eu creio? Quem é que eu sirvo? Quem é o Senhor da minha vida? Amém, irmãos? E nesta mensagem nós aprendemos 4 pontos importantes que eu quero ser bem rápido nele, porque o último eu quero de uma maneira ou outra concentrar mais nele. Bem, a primeira coisa, irmãos, veja só o que diz aqui o versículo de número 63. João capítulo 6, versículo 63. Versículo 63 diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, a igreja, eu e você, nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos atentar para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos colocar no nosso coração que nós não somos uma pessoa comum, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele mora em nós, é Ele que guia os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, porque Jesus está dizendo: olha, o Espírito vivifica, o Espírito vivifica, a carne, a sua natureza, a forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você quer andar, isso não é de Deus, isso é da carne. O Espírito vivifica. Diga para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: você não é um crente carnal. Fala para ele aí. Fala com ele assim: o Espírito Santo habita em você. Amém, meus irmãos? Então pronto. É o Espírito Santo que trabalha em nós. É Ele que tem que mudar todo dia a nossa natureza. Porque sabe o que acontece, irmãos? Eu sempre tenho dito aqui na igreja, cada um tem uma educação, cada um tem uma formação, cada um tem uma maneira de ver a vida. Constantemente eu falo isso com vocês. Eu, como pastor, e que preciso estar conduzindo, sabe, essa igreja maravilhosa até o Senhor, eu fico vendo, gente, como é difícil muitas vezes a gente lidar com o irmão. Ele é sistemático, ela é sistemática. Será que eu posso falar isso com a ovelha? Será que eu posso chamar a atenção dela? Você conhece um crente aqui no nosso meio que às vezes é difícil a gente conversar com ele? Tem gente difícil no nosso meio, irmão? Sim ou não? Não. Tem não. Tem nas outras igrejas, aqui não. Mas tem gente, irmão, tem irmãos lá fora, tem nossos irmãos na fé que são difíceis, são complicados, não compreende, não sabe olhar para a dor do outro, só olha para o seu umbigo. Tem que ser do jeito que eu penso, tem que ser do jeito que eu quero. Então tem hora que é difícil. Tem gente que fala assim: pastor André é muito manso. Pô, se eu dava logo um beliscão, pô, se eu já dava logo um puxão de orelha. Não vou fazer isso, ainda que eu queira, mas eu não vou fazer isso. Queridos irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos priorizar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração, buscar a presença do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo. Nós precisamos nos vivificar no Espírito Santo. Só o Espírito de Deus que vivifica. O crente carnal vai continuar morto na carne. A palavra de Deus fala que só os espirituais compreendem as coisas do Espírito. Os carnais não compreendem. Então, sabe, Jesus está nos ensinando aqui: olha, eu trouxe uma palavra dura. Você precisa entender que esse discurso, essa mensagem dura, é para que o Espírito
espíritos de vocês venham se vivificar. Vocês são carnais. Então, meus irmãos, nós precisamos priorizar a vida espiritual. Nós precisamos entender que tudo nesta vida passa, mas nós precisamos valorizar e olhar para a nossa eternidade, que está esperando cada um de nós. Diga aleluia. A eternidade é uma realidade tanto para o crente no Senhor Jesus como para o ímpio, mas o detalhe é aonde você vai passar a sua eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? Então nós precisamos priorizar a vida espiritual. Diga graças a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza a sua vida com Deus, quando a igreja prioriza a presença de Deus, quando a igreja valoriza a presença do Espírito Santo, quando nós compreendemos que precisamos andar no Espírito, quando nós colocamos isso como prioridade, Deus, Ele cuida de tudo que nós precisamos, irmãos. As demais coisas é o Senhor que acrescenta. Talvez a sua vida está muito pesada, porque você está querendo levar na força do teu braço. Prioriza o reino de Deus, prioriza a vontade de Deus, que você vai ver Deus trabalhando para você. O céu está aberto, o céu ainda está em movimento, Deus está operando, aleluia. A palavra de Deus, ela é a verdade. Diga glória a Jesus, amém. É como uma letra de uma música, que eu já falei com vocês, que eu gosto muito: vou cuidar das coisas que pertencem a Deus, porque estou certo que das minhas Ele cuidará. Esse é o meu Jesus, este é o seu Jesus, Ele cuida de você. Diga graças a Deus. Levanta a sua mão direita, diga comigo: nesta semana, a minha vida será guiada pela presença do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Diga: o Espírito Santo de Deus habita na minha mente, no meu coração. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Bate palma para esse Espírito Santo, glorifica Ele, aleluia. Graças a Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a nossa vitória e o nosso milagre depende de priorizarmos o Espírito Santo, o nosso Deus. Amém, irmãos? Quem tem um Deus Espírito Santo aí, diga aleluia. Quem tem o Espírito Santo como aquele que te guia? Meus irmãos, Jesus falou para os seus discípulos assim: olha, eu vou para o Pai. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala assim: ei, não se turbe o vosso coração, não fica triste, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos lugar. Vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês um outro Espírito, o Espírito Consolador. Aleluia! É este Espírito Santo, irmãos, que quer trabalhar. É este Espírito Santo que quer caminhar conosco, aleluia. É este Espírito Santo que quer estar presente na nossa vida. Diga graças a Deus, aleluia, igreja. É o Espírito Santo de Deus. Outro detalhe que nós aprendemos aqui, olha para o versículo 68 de João 6, versículo 68. Versículo 68 diz: respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de ver e crer. Ele fala assim: ei Deus, nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. E você? Você também tem essa oportunidade? Você está vivendo uma vida de milagre?
Você está vendo o sobrenatural de Deus na sua vida? Você reconhece o favor de Deus? Será que você pode chegar e dizer assim, ó, essa bênção foi Jesus que me deu? Será que você tem tido essa experiência? Ou você só está vivendo a experiência de outro? Será que nós como igreja somos realmente uma testemunha? Deus é Deus na minha vida. Olha, Ele fez isso na minha casa, Ele fez isso na minha vida, Ele é o meu Deus. Você pode encher a boca e dizer que Deus, que você tem tido experiências com Ele? Meus irmãos, os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, ouviam a palavra de Jesus. Os 12 tinham essa experiência com Jesus. Os demais, ao ouvir uma palavra dura, todos correram, foram embora. Sabe, meus irmãos, essa certeza a gente precisa ter. Reconhecer, meus irmãos, que o caminho é Jesus. Talvez você está olhando, talvez você está preso a uma bênção que você ainda quer receber, mas você precisa crer que Deus já preparou ela para você, vai acontecer, no tempo certo, Deus vai te dar. Esse mês agora, no início do semestre, eu estava no meu telefone celular, de repente veio uma mensagem, plim, eu fui ver lá, depósito, R$2.460, mas quem fez esse depósito? Quem é esse abençoado? E aí eu fui procurar saber uma restituição que o governo fez, eu nem sei que restituição é essa, mas caiu R$2.460 na minha conta. Pastor, pode dar um testemunho? Glória a Deus, foi Jesus que me deu essa bênção. Meus amados irmãos, sabe, ele está dizendo aqui, olha, nós temos crido e conhecido. Isso não é privilégio só de Pedro, não. Crer, vivenciar, conhecer Jesus é para todos nós, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele é um Deus que surpreende, Ele é um Deus que faz milagre, Ele é um Deus que está presente. Deus quer que você venha ter um cântico de vitória em qualquer área da tua vida, seja na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida profissional. Deus quer que você venha dizer: ei, foi Deus que fez isso na minha casa, foi Deus que transformou a minha vida, foi Deus que fez isso no meu trabalho. Ei, esta promoção que chegou foi o Senhor que abriu esta porta, aleluia. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Qual é a bênção que você quer receber do Senhor hoje? Deus quer te entregar, Deus quer com que eu e você, nós venhamos ter essa experiência com Ele, viver esta vitória. Meus amados, nós precisamos reconhecer que o caminho é Jesus, não há uma outra rota, nem atalho, o caminho é Jesus. Você pode ser gente boa, você pode ter boa reputação, você pode ter uma boa conta bancária, você pode ter muitas qualidades, você pode ser uma pessoa com muitas obrigações, mas você precisa ter essa experiência, é Jesus na minha vida, porque sem Jesus você não é nada, nós não somos nada. Se você levantou hoje, abriu seus olhos, eis, é Jesus que te deu mais um dia de vida. Se você tomou o seu cafezinho, foi Jesus que veio com esta provisão na sua vida. Se você almoçou hoje, eis, foi Jesus que proveu na sua despensa, aleluia. Se você jantou hoje, ou vai jantar daqui a pouquinho, é Jesus que providenciou, amém? Vai rolar aquele mistão depois do culto, antes de dormir, nós vamos pegar tudo do almoço, colocar numa panela só, e vamos comer e dar glória a Deus. Eita maravilha, se Jesus voltar, você vai de barriguinha cheia. A gente não sabe como é que é a fila lá, né, irmãos? Meus amados, tudo na nossa vida é Jesus. Ele é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. É Jesus,
É Jesus, é Jesus, é Jesus que está nesta casa, Jesus está aqui, a palavra nos afirma isso, onde há 2 ou 3 pessoas reunidos na minha presença, eu me faço presente, Jesus está aqui, aleluia. Ei, o dono da sua vitória, o que tem todo o poder para te dar esta bênção, Ele está aqui nesta noite. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplaude esse Jesus que está aqui nesta noite, aleluia. Oh Jesus, Jesus, tudo é Jesus, aleluia. Para terminar, irmãos, olha só o que diz aqui o versículo de número 64, vamos voltar um pouquinho. Jesus fala assim, ó, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem era os que não criam, e quem era o que havia de entregar. Você sabia que tem muita gente no nosso meio que dá glória a Deus, que fala aleluia, que canta, mas que não crê realmente? Será que realmente Deus vai fazer isso? Será que realmente Deus tem poder para mudar a minha vida? Será que realmente Deus tem poder para mudar o meu casamento? Será que realmente Deus tem poder para transformar a minha natureza, a minha maneira de pensar? Será que Jesus realmente é poderoso para me libertar, para tirar esse vício? Será que Jesus tem um plano na minha vida? Será que com Jesus eu tenho um futuro abençoado? Será que Deus tem uma porta para mim? Será que um dia eu vou comprar uma casa? Será que um dia eu vou conquistar esta bênção? Será? Há muitos crentes que colocam um será antes da sua bênção. O será é um início e uma prova da sua incredulidade, pois a palavra de Deus fala que há poder nas nossas palavras. Ao invés de nós falarmos, será que vou fazer isso? Em nome de Jesus eu vou fazer. O que você prefere? Você prefere colocar um será, ou você consegue, em nome de Jesus Deus vai me dar? Em nome de Jesus, pela fé eu já vejo esse milagre. Em nome de Jesus, pela fé, eu já vejo esta casa que o Senhor preparou, o meu sonho, Deus, eu vou entrar na minha casa em nome de Jesus. O texto fala, sabe, que há incredulidade no meio dos discípulos, e Jesus ele afirma aqui dizendo, olha, mas há alguns, não é a totalidade não, alguns. Eu pergunto, você faz parte do grupo dos alguns? Ou você faz parte do grupo da fé? Você faz parte do grupo da incredulidade? Ou você faz parte do grupo daqueles que acreditam que tudo na nossa vida é Jesus? Meus irmãos, hoje nós vamos sair daqui entendendo isso. A escolha é sua. Ou você volta para sua casa da mesma maneira como você entrou, ou você vai para sua casa com o seu coração cheio de fé, pois a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu não estou aqui dando palestra para ninguém, eu estou falando da palavra de Deus, eu quero isso para mim. Eu já estou saindo daqui declarando que esta semana grandes coisas Deus vai fazer na minha vida. Eu já estou saindo daqui entendendo que este mês de setembro, que vai se iniciar, será um mês de vitória, um mês do cuidado, um mês do sobrenatural, um mês, sabe, da boa notícia. Opa, aconteceu! Como é que foi? Eu não sei, mas foi Jesus que fez, aleluia! Nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém, igreja? Pensa numa bênção essa semana aí, põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos, enxerga ela agora pela fé, não seja um incrédulo não, mas enxerga ela pela fé, diga, meu Deus, em Ti eu vou viver esse milagre, começa a declarar, meu Deus, eu vou viver esse milagre, abre a sua boca pela fé e fala, Deus, esta bênção ela é minha, esta bênção está nas minhas mãos, eu vou viver,
Oh, eu faço parte da igreja que tem fé, eu faço parte daqueles que acreditam no Senhor, eu faço parte, Pai, daqueles que sabem que é o Senhor em ti. Para quem iremos, se só o Senhor é que tens a palavra de vida eterna, a palavra de bênção. Ei, não resta dúvida que Deus está apresentando um plano espiritual, mas esta palavra de vitória, Deus tem para você através da sua fé, aleluia. Em nome de Jesus, viva o seu milagre esta semana. Em nome de Jesus eu declaro, profetizo, esta bênção vai chegar na tua vida, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, em nome de Jesus. Só a igreja que acredita, bate palma dizendo aleluia, bate palma dando glória a Deus, abre a sua boca e adora. Jesus está aqui, agradece a Ele pela fé, Ele está aqui neste lugar, aleluia. Amém, igreja? Há muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, estão decepcionadas com as pessoas. O problema não é a igreja, mas o problema muitas vezes é você mesmo, porque a igreja de Jesus, ela é perfeita, a igreja dos homens tem decepção. Você é de Jesus? Meu irmão, se você está focado na fé, se você está firmado na fé, nada te para, pela fé. Mês passado eu participei de uma corrida pela fé e venci. Todo ano eu fazia inscrição, corrida da fogueira. Não, esse é o meu ano, projeto de vida. Chegava na época da corrida da fogueira, eu sempre tinha uma coisa que me tirava. Eu falei, não, esse ano eu vou participar. E tudo não estava dando certo. Tinha treinamento para fazer, não fiz treinamento. Mas quando foi na semana que antecedia, a corrida foi no sábado, quando foi na segunda-feira, eu falei assim, não, eu vou treinar. Eu começava a treinar. 7 quilômetros, comecei andando, deixa eu ver se eu consigo caminhar 7 quilômetros, deu certo. Deixa eu ver se eu consigo caminhar e correr um pouquinho, deu certo. Aí eu mandava mensagem para Elisângela, falei assim, 7 quilômetros, tá fácil. Ela, cuidado, hein, olha o coração. Eu, não, eu vou. Aí, chegou na quinta-feira, agora eu vou correr 7 quilômetros. Aí lá no bairro mesmo, corri 7 quilômetros. Falei, pronto. Meus irmãos, vou te contar o que aconteceu na corrida. Chegou o sábado, eu falei, é hoje. E aí chegou o momento da corrida, né? Todo animado. Aí a batalha já começou ali. Quando eu entrei naquele grupamento de pessoas para correr, veio um senhorzinho do meu lado. E aí? Você vai fazer em quanto tempo essa corrida? Falei, olha, eu estou programando para correr 7 quilômetros em 1 hora. Ele é. Eu falei, e o senhor? Ah, eu faço em 35 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, estou muito ruim. Falei, aí ele viu que eu fiquei meio, falei, não, deixa eu falar. A gente não está correndo aqui para apostar corrida. Você vai disputar com você mesmo. Todo ano eu procuro diminuir o meu tempo. Mas eu não comecei a minha primeira corrida fazendo 7 quilômetros em 35 minutos. Mas eu fui treinando. Então todo ano, esse ano eu quero fazer em 35. Se eu fizer em 35, ano que vem eu vou fazer em 32. Eu falei, não tá certo. Aí tocou a buzina. Todo mundo saiu correndo, eu também saí correndo. Aquele povo me passando, me atropelando, eu ali. Irmãos, quando chegou, a corrida sai do Bom Pastor. Quando chegou ali em frente ao supermercado São Vicente, irmãos, me deu um desespero. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, agora não posso voltar, me ajuda. Irmãos, me deu vontade de parar.
Eu cansei. Eu falei, não, em nome de Jesus, não, eu vou correr os 7 quilômetros. E eu fui, em nome de Jesus eu vou correr, em nome de Jesus. Aí eu botei na minha cabeça, bem, a primeira etapa vou até a Independência, a segunda etapa da Independência até o Mergulhão, a terceira etapa do Mergulhão até o Mané Honório, ali da metade do caminho. Aí, irmãos, eu fui correndo, passei a primeira etapa, glória a Deus, fui correndo, e aí fui vendo que algumas pessoas foram ficando para trás, eu fui correndo, passei o Mergulhão, passei o Mané Honório, vou voltar. Aí fiz a minha volta, agora eu vou voltar. Cheguei no Parque Alfred, e ali, irmãos, eu fui, sabe, foi tomando um ritmo. As coisas foram acontecendo. E ali eu fui animando. E aí chegou a subida da Rio Branco na Santa Casa, a subidinha mais apertada, eu fui ali, e eu já estava quase, e eu falei, estou chegando, e na hora que cheguei em frente ao posto ali, entrando no Bom Pastor ali, aí estava a Giza, estava pensando, é esse aí, pastor, meu pastor, aí eu animei mais ainda. Aí, irmãos, quando eu vi a largada ali, eu falei, Jesus, o Senhor me deu essa vitória. Pode parecer uma coisa boba, mas para mim foi uma grande vitória. Eu completei os meus 7 quilômetros, e eu que queria fazer em 1 hora, fiz em 42 minutos, não, irmão? Quanto? 52? Puxa vida, é isso aí, se tá bom, glória a Deus. Não, foi em 48, eu vou conferir depois aqui na foto aí, olha no meu telefone aí, foi 48 minutos, não foi tão ruim assim não, fui bem demais, velho. 48 minutos, confere aí, está no meu telefone aí, você vai vendo aí. Então, é pela fé, irmãos, viva pela fé, não seja um crente incrédulo, mas viva pela fé. Você tem um Jesus que está contigo, diga aleluia. Você vai viver o seu sonho, você vai abrir o seu negócio, você vai ser um empresário, creia nisso, sonha, vale a pena sonhar com Jesus, aleluia, amém? Graças a Deus. Então, a incredulidade, há alguns na igreja que são incrédulos, mas você não faz parte do grupo de incrédulos, você faz parte do time da fé. Quem faz parte do time da fé, levanta a mão aí. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu amo tanto você, eu quero que você seja um vencedor. Você tem um Jesus que pode te ajudar, que pode te abençoar, diga glória a Deus, amém? Para encerrar, irmãos, versículo 68, vamos voltar nele lá. Respondendo, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, amém? Ou seja, saia daqui nesta noite tendo a certeza que você tem um Deus. Nós temos razões para continuar a nossa caminhada com Jesus, nós temos crido e conhecido. Eu sei que Jesus já fez um milagre na sua vida, e Ele vai continuar fazendo. Quem já viveu um milagre de Jesus aqui na vida? Olha aí, todo mundo tem uma bênção para contar, sim ou não, irmão? Se eu te chamar aqui, eu sei que você vai contar uma vitória. Você faz parte daquele que conhece e que crê. Você faz parte de uma igreja que é testemunha, que tem experiências com o Senhor. Deus é bom, irmãos, Ele continua sendo um Deus poderoso, não há Deus maior como o nosso Deus, amém? Então, creia nisso. Quando nós precisamos de uma bênção, é no Senhor que nós temos a resposta. Você tem um Deus que é tudo que você precisa. Esse Deus um dia revelou a Moisés: eu sou o que sou, amém? Diga comigo, neste ano, o meu Deus irá se revelar, mais uma vez, através da minha fé. Olha só, quando Deus chega para Moisés e fala: diga para o meu povo que eu sou, o eu sou te enviou. O que é o eu sou? Ele é tudo que nós precisamos.
para ganharmos tempo, Ele é o nosso sustento. Ele fala assim, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Ele é o seu sustento. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que mantém a nossa fé firme, amém? Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que nos dá a direção. Pois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele fala que eu sou a luz do mundo. A gente não anda em trevas. Aonde você chega, as coisas mudam. Já parou para pensar nisso? Essa luz está em você. Em alguns momentos ela pode até ficar um pouquinho apagada, ofuscada, pilha fraca, bateria está fraca, mas é no Senhor que nós renovamos as nossas forças. E essa luz acende na escuridão. Você tem o Espírito Santo que ilumina a sua mente, os seus caminhos, que te dá ideia. Você já orou, pediu, Deus, me dá uma ideia para esse ano? Você já fez essa oração? Senhor, eu preciso de uma ideia. Me dá uma ideia, Pai. Me dá uma ideia para que eu possa arrebentar. Jovens, ora, fala isso com o Senhor. Meu Deus, me dê criatividade, me dê uma ideia. Porque a palavra de Deus, irmãos, nos apresenta que nós temos esse Jesus, que Ele é a luz. Ele não deixa a gente perdido, não. Ele clareia os nossos caminhos. Amém? Eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Sabe, irmãos, nós temos o cuidado, porque a palavra de Deus fala que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, amém? Esse ano Deus quer cuidar de você, creia nisso. Ele é a nossa vida eterna. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é aquele que nos leva para o céu. Amém, igreja? Então hoje, irmãos, Deus te trouxe aqui para te proporcionar essa trajetória de fé. Para quem iremos nós? Quem é que realmente vai resolver a nossa parada? Quem é que realmente está presente na nossa vida? Quem é que está presente no nosso futuro? Quem é que está presente no meu casamento? Quem é que governa a minha casa, a minha família? De quem são os nossos filhos? Irmãos, é Jesus. Amém? Você aceita esse Jesus? Você pode hoje mais uma vez entregar sua vida para esse Jesus? Todo dia eu entrego a minha vida para Jesus. Já fiz isso. No batismo, porque não há necessidade. O batismo é um só. É uma confirmação. Uma vez feito, está feito. Todo mundo sabe. Mas eu sempre declaro para minha alma quem é o meu Salvador. Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Não há outro Deus na minha vida além de Ti. Eu pertenço a Ti, eu sou do Senhor. Governa a minha vida, guia os meus passos, guia minha mente, seja comigo. Me ajuda, Pai, a pastorear o Teu rebanho, me ajuda a ser bênção na vida dos Teus filhos. Jesus, olha para mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu constantemente, todo dia eu faço essa oração, porque Ele é tudo para mim. Para quem iremos nós, se só Tu é que tens a palavra de vida eterna? Se coloca de pé, levante as suas mãos.